No planeta Terra, apesar de todo o avanço da tecnologia e da ciência, que melhorou a saúde, a produção de alimentos, a comunicação, os transportes e a qualidade de vida em geral, a guerra e a hostilidade não acabaram. Pelo contrário, tornaram-se cada vez mais sofisticadas. Causando a destruição de cidades, vilas e povoados, a guerra tem gerado grande sofrimento e medo, muitas vezes levando os sobreviventes a migrarem sem rumo e sem esperança. Ao longo da história, vemos que a maioria das guerras e atos de violência foi motivada por crenças radicais, pela busca de poder, de controle, de riqueza e pelo desejo de vingança. Nos momentos das tragédias, quando se perdem entes queridos, casas, bens materiais e sonhos, muitos chegam a questionar a existência de Deus. Intimamente se perguntam: por que Deus permite tudo isso? Onde está Deus, que não ajuda nesses momentos tão difíceis? Por que há tanto mal aqui na Terra? Feridas e traumatizadas, muitas pessoas seguem com medo, ódio e revolta, perdendo a fé e a esperança. Para encontrarmos uma resposta lógica e fundamentada para o porquê de existir tanta violência e sofrimento na Terra, vamos recorrer à consulta de algumas obras literárias mediúnicas que nos mostrarão os bastidores da vida espiritual e a grande influência que ela exerce na vida dos encarnados. Espíritos rebeldes, malignos e com alto grau de crueldade, provenientes da dimensão astral, utilizam os encarnados que lhes oferecem sintonia, através de pensamentos negativos, vícios ou comportamentos egoístas, para a execução de seus projetos. Em 1857, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec registrou a pergunta que fez aos orientadores espirituais: por que Deus permite que espíritos nos induzam ao mal? Eles responderam: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. A Terra, assim como muitos outros planetas do universo, funciona como uma grande escola de evolução. Aqui, bilhões de espíritos foram reunidos para aprender e crescer em direção à harmonia universal. Deus, o Criador, estabeleceu leis que organizam tudo o que existe. Entre essas leis, 3 são fundamentais para todos nós. Lei do livre-arbítrio. Cada espírito tem liberdade para pensar, sentir e agir. Lei de ação e reação. Tudo o que pensamos, sentimos e fazemos gera uma energia que primeiro nos afeta antes de atingir o mundo ao nosso redor. Essa energia pode ser densa e negativa ou leve e luminosa, dependendo do que cultivamos dentro de nós. Lei da sintonia vibratória. Cada espírito é atraído para lugares e dimensões que combinam com a energia que ele carrega. Quando na programação evolutiva, um planeta vai passar a um novo estágio, os espíritos que ainda não conseguem acompanhar essa mudança precisam ser levados para outro mundo, onde a energia seja compatível com suas vibrações espirituais. Isso acontece com aqueles que desenvolveram muito a inteligência e o conhecimento, mas cujo aspecto ético e moral não acompanhou esse crescimento. Por isso, deixam de viver em sintonia com as leis divinas, recebendo de Deus novas oportunidades, ao mesmo tempo que são motivados para se melhorarem.
contribuem na formação e melhoria das raças em formação no planeta de exílio. No livro Os Abduzidos, escrito pelo espírito Ângelo Inácio através da psicografia de Robson Pinheiro, publicado em 2015, é revelada a realidade dos espíritos que foram exilados para a Terra. São seres que alcançaram grande conhecimento e poder, mas não cresceram em consciência moral, nem se alinharam com as leis divinas. A Terra é um ponto energético muito importante dentro do sistema solar, e há milhares de anos vem sendo cenário de uma batalha de dimensões cósmicas. Num passado muito distante, uma consciência espiritual, denominada entidade, se refugiou no planeta Terra, fugindo dos autoevolucionários cósmicos que dirigem os destinos da galáxia. Ela é uma espécie de ser coletivo, que se manifesta em vários mundos, escondendo sua real natureza. Permanecendo na dimensão astral, ela dissemina ideias para instigar seres da mesma humanidade a lutarem entre si, gerando emoções descontroladas que alimenta a criatura maligna. Ela se nutre das emoções dos habitantes dos planetas onde se aloja e está sempre faminta. É um dos casos mais graves enfrentados na galáxia. Presente na Terra antes da chegada de outras consciências espirituais, com o tempo ela exerceu seu domínio e influenciou os seres exilados que chegavam. Ao longo do tempo, para subjugar as nações que se formavam, ela se manifestou de diversas formas, com nomes diferentes em diferentes culturas do passado, exigindo sacrifícios, promovendo guerras e destruindo nações. Em tempos mais recentes, registrados na história, ela, passando-se por um deus, começou a ser chamada de Yahvé. Tornou-se adoecida e, necessitando do sangue de sacrifícios para se alimentar dessas energias, exigia que os súditos praticassem tais atos. Nos registros históricos bíblicos, há momentos em que a entidade, personificando uma divindade, exigia sacrifícios, promovia a invasão de nações e ordenava a matança dos povos vencidos. Milhares de anos depois da chegada dessa entidade, outras consciências espirituais muito desequilibradas também chegaram à Terra. Como já mostramos no vídeo O Exílio dos Anunnaki, há cerca de 450 mil anos, diversos espíritos foram enviados do planeta Nibiru em comboios de naves para cá. Entre eles estava um ser de grande poder mental, denominado o Maioral, que fugiu quando se aproximava do quinto planeta do Sistema Solar. Após a fuga, formando um grupo de seguidores, tentou dominar aquele planeta. Como havia uma guerra entre as duas nações daquele mundo, ele acelerou o processo de destruição do planeta com a intenção de formar um exército com os guerreiros mais cruéis que ali existiam. Pretendia enfrentar o exército de Miguel para não ser capturado, mas derrotado, junto com seus comparsas, foi trazido para a Terra pessoalmente por Miguel. Como na Terra ainda não existia a humanidade física, o Maioral passou a influenciar os espíritos deportados de Nibiru, inclusive aqueles que vieram em corpos humanos. Esses deportados, chamados Anunnaki, continuaram suas disputas no planeta. Depois de milhares de anos, eles criaram a raça humana, aprimorando geneticamente os habitantes primitivos que já viviam na Terra. Com a chegada de novos grupos de exilados de outros mundos, as disputas e guerras continuaram, tanto no plano astral quanto no físico. O Maioral, desde que chegou, escondeu sua verdadeira identidade e criou, por imposição, uma elite de seres rebeldes composta por 6 seguidores. Nesse sistema hierárquico, nenhum subalterno podia conhecer seu superior, apenas aqueles que estavam abaixo dele. Entre eles, para demonstrar sua presença sem revelar sua identidade, o Maioral projetava no ambiente uma serpente alada, de onde surgiu o nome Dragões. Formando a elite dos Dragões, o Maioral passou a comandar os 6 subalternos, dando a cada um uma função no comando da humanidade. E conforme o progresso avançava,
eles passaram a ter o controle sobre tudo. O número 7 especializou-se em ciência e tecnologia, o 6 em comunicação, o 5 em química e farmacologia, o 4 em mídia, o 3 em religião e o segundo tornou-se o senhor da guerra. Essa elite de especialistas, também chamados de daimons, formaram exércitos de seres trevosos, reunindo os espectros que vieram do quinto planeta, uma falange de magos negros e grupos de cientistas trevosos do astral. Esses seres trevosos se infiltraram em todos os setores da sociedade, usando pessoas encarnadas como instrumentos para alcançar seus objetivos. Através de suas políticas de domínio que geravam sofrimento, dor e tragédias, os dragões acabavam, sem perceber, servindo de instrumentos e alimentando a entidade, que influenciava a todos. Na época em que os dragões, juntamente com outros exilados, foram banidos para a Terra, Miguel e seu exército celeste rumaram diretamente ao Sol, e de lá enviou um jato de puro magnetismo como reflexo das energias titânicas elaboradas no interior da estrela. Essa energia envolveu a Terra em uma redoma energética, aprisionando os dragões, impedindo-os de sair daqui para outros mundos. Os dragões não foram e não são capazes de entender essa tecnologia e fazer frente a essa barreira energética que circunda o planeta e que é alimentada pelas poderosas energias solares. O espírito Ângelo Inácio, no livro Senhores da Escuridão, de 2008, psicografado por Robson Pinheiro, revela que na época da Atlântida, houve um grande conflito na dimensão astral. Os dragões, aliados aos magos negros, enfrentaram os seres exilados de Capela em uma disputa por poder e domínio na Terra. As guerras, que duraram 100 anos e foram travadas com magia, contaminaram a atmosfera do planeta, atraindo um corpo celeste que afundou o continente atlântico. Após esse evento, a elite dos dragões permaneceu fugindo do processo de encarnação na Terra e, em decorrência disso, gradativamente foi perdendo a forma original que possuíam ao chegar ao planeta. Nesse período, para reverter essa deformação, por mais que tentassem, já não conseguiam nascer em corpos físicos. Milhares de anos se passaram e, como programado, começou a ser anunciada a vinda do Messias. Cientes disso, os dragões se uniram aos magos das trevas e, durante séculos, arquitetaram um plano para boicotar o nascimento do Messias. Mas antes da chegada de Jesus, os dragões e seus aliados foram acorrentados nas profundezas do abismo, não podendo mais agir diretamente sobre a humanidade. Diante do fracasso, presos no abismo, criaram a Milícia Negra, dominando a dimensão das trevas. Atuando de forma indireta, utilizaram os magos das trevas que ainda conseguiam atuar no plano dos encarnados e ensinaram a eles conhecimentos para controlarem a humanidade. Eles conseguiam manipular governantes e os povos, que serviam de instrumentos para seus planos diabólicos. Assim atuaram, depois do nascimento de Jesus, nas perseguições e na influência na crucificação de Jesus. Como vimos pelas mensagens da espiritualidade maior, existem, no plano astral, seres muito antigos que influenciaram a história da humanidade por muito tempo. O planeta só não foi destruído até hoje porque espíritos mais evoluídos, que vivem em esferas espirituais superiores, têm ajudado e protegido a Terra. Entre eles, destaca-se Miguel, o comandante dos exércitos celestes. Ele é quem intervém nas ações perigosas dos espíritos rebeldes que foram trazidos para a Terra e também trabalha na remoção dos que já estão partindo para outros mundos. Esses espíritos rebeldes que ainda estão aqui tentam desesperadamente controlar o planeta. Eles acreditam que, criando confusão e caos, podem continuar com suas políticas de domínio e poder. Como disse Allan Kardec, os espíritos bons e maus influenciam os encarnados.
As guerras e violências que ainda vemos mostram que muitos, desejando fazer o mal, acabam servindo de instrumento para os espíritos sombrios do baixo astral. É isso que tem fortalecido a entidade, os dragões, os magos negros, os espectros e muitos outros espíritos que ainda não despertaram para a luz de Deus. No próximo vídeo, vamos conhecer em detalhes a atuação de Jesus nas dimensões do baixo astral, junto aos espíritos sofredores e diante dos seres rebeldes, conhecidos como dragões, e seus seguidores. Não perca essa jornada transformadora de conhecimento espiritual, oferecida pela espiritualidade maior, com o objetivo de despertar todas as consciências espirituais que habitam o nosso maravilhoso planeta Terra. Estamos vivendo momentos decisivos neste período de transição planetária para o mundo de regeneração. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se, pois a próxima parte desta reveladora história trará verdades profundas que você não vai querer perder.